Graça e paz, meus irmãos. Que bom estarmos novamente reunidos para adorar o nosso Deus. É verdade que estamos agora no culto online, retornamos durante esse e o próximo final de semana, tudo indica, mas o fato é que a coisa mais importante para a gente é que nós estamos reunidos, eu na minha casa, você em sua casa, e o nosso objetivo é um só: louvar o nosso Deus, dar a Ele a honra, o louvor e a glória que só Ele merece. Amém? Então vamos começar o nosso culto orando ao Senhor, buscando presença e direção dEle para a vida da gente. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de Te chamar de Pai, de saber que nós estamos diariamente sendo guardados, protegidos e cuidados pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque os problemas existem, mas nós podemos contar com a presença do Senhor e agradecemos a Ti, Pai, porque nessa noite nós também nos reunimos para honrar o Teu nome, para adorar ao Senhor, para dizer ao Senhor da importância que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Continua abençoando a cada um, Pai, em seu lar. Continua também, Pai, olhando para cada irmão, para cada irmã que estará participando desse culto, que tudo aqui seja feito com a única finalidade de dar ao Senhor honra, louvores e toda a glória. É assim que nós oramos, meu Senhor, mas oramos agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los agora para abrir a palavra de Deus. Não tem momento melhor na vida da gente quando a gente abre a palavra de Deus. É a oportunidade que temos de saber o que Deus tem para a vida de cada um de nós. Então vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, do verso 11 ao verso de número 13. Esse texto diz assim: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Amém? Agora eu quero convidar você para que você possa abrir a sua boca e adorar ao Senhor. Cantar a santidade do Deus da nossa vida. Nós estaremos cantando nesse momento o hino 9 do nosso cantor cristão. Sempre de manhã eu cantarei.
irmãos, vamos agora à nossa sessão de avisos, não é? Nós temos alguns avisos para colocar diante dos irmãos. O primeiro deles, como já mencionamos, nós estamos novamente em lockdown. Isso não é nada agradável para a gente, mas é um fato. E o que temos conhecimento é de que esse lockdown existe apenas nos finais de semana, nesse e no próximo final de semana. Sendo assim, na quinta-feira, nosso culto de oração e doutrina, ele acontecerá no santuário da nossa igreja. Então não se esqueça disso. Próxima quinta-feira, às 18 horas, culto de oração e doutrina no santuário. E eu quero contar com a sua presença para que juntos a gente possa adorar o Senhor na casa do Senhor. A outra informação que nós temos diz respeito aos nossos pedidos de oração. Os irmãos já estão acostumados com eles, há irmãos que estão carecendo muito da intervenção do Senhor. A irmã Lieude, irmão Keké, a irmã Jamile, a irmã Marilene, nós temos a irmã Antônia Salles, irmã Judite, irmã Wanda, nós temos também a irmã Maria, esposa do irmão Nery, irmão Lindolfo. Esses irmãos estão desejosos de uma intervenção do Senhor no seu quadro de saúde, que Deus possa restaurar completamente a saúde desses irmãos. Mas agora uma excelente notícia, é sobre a nossa irmã Marta. A irmã Marta concluiu o seu tratamento, graças a Deus, foi recebida com muita festa ali em Aurelino Leal. Ela merece, a família, ela e a sua família são pessoas muito queridas da nossa igreja, e nós agradecemos a Deus por mais essa conquista na vida de irmã Marta. Mas vamos continuar orando por ela e por toda a sua família, porque, como já disse, essa é uma família muito querida por todos nós que fazemos parte da PIBO. Amém? Esses são os comunicados que nós temos. Agora vamos continuar nos deleitando na presença do Senhor através desse momento musical. Eu tenho vivido muitas lutas que têm causado feridas dentro de mim, e cheguei a perguntar: onde estavas tu? Pensei em parar em meio à aflição, querendo, Senhor, sentir a tua mão, buscando em ti uma direção. Mas aprendi que na vida tudo tem um sentido, e descobri que sempre queres o meu bem, e que ao final será muito melhor o que virá. É tudo parte de um propósito, e o teu amor me guardará. Sempre estiveste aqui, tua palavra não falhou e nunca me deixou. Descanso minha confiança em ti. Eu tenho estado contra a parede, buscando a saída, uma solução, clamando, orando por tua intervenção. Quando tu queres, falas de uma vez, em outros com teu silêncio deparei. Que interessante tua forma de responder. Mas aprendi que tudo que acontece, tu sabes, tudo tem uma razão, e que ao final será muito melhor o que virá. É tudo parte de um propósito, e o teu amor me guardará. Sempre estiveste
palavra não parou e nunca me deixou. Descanso minha confiança em ti. Que ao final será muito melhor o que virá. É tudo parte de um propósito e o teu amor me guardará. Sempre estivesse aqui, tua palavra não falhou e nunca me deixou. Descanso minha confiança em ti. Bem, irmãos, depois dessa bela mensagem musical, eu quero convidar os irmãos agora para abrir a palavra de Deus. E desejo que os irmãos abram o texto do Evangelho de João, capítulo 11, os versos de 1 a 6. O texto diz assim: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Bem, meus irmãos, esse texto é um texto muito conhecido de todos nós. Ele, na verdade, trata da história de uma família muito querida, muito especial para Jesus, a família de Marta, Maria e Lázaro. Agora, o texto diz que Lázaro estava grandemente enfermo e Jesus é avisado a respeito disso. Mas o texto também nos mostra que quando Jesus chega naquela aldeia, Lázaro já havia morrido há 4 dias e o seu corpo já estava sepultado. Jesus então vai ao sepulcro. E chegando ao sepulcro, Jesus então contacta com algumas pessoas ali presentes e ordena a essas pessoas que possam tirar a grande pedra que estava bloqueando a entrada do sepulcro. O que acontece é o seguinte: eu vi esse texto, olhei para essa asseveração e me perguntei, por que é que Jesus Cristo, como alguém que tem o poder para ressuscitar mortos, necessitaria de alguém que pudesse retirar a pedra? A resposta é simples. Na verdade, o que nós encontramos em toda a Bíblia é de que Deus não mima seus filhos. E nesse texto, Jesus não mima seus filhos. Aquilo que eu e você podemos fazer, Ele não fará por nós. Eu sei que há um conceito que tem se espalhado em nossas igrejas com muita facilidade, é que nós servimos a um Deus de grande poder e que por isso mesmo nosso Deus vai fazer tudo por nós. Se eu quero um emprego, então eu posso me trancar num quarto, orar ao Senhor e pedir ao Senhor que faça chegar a mim esse emprego. Se eu tenho um problema, nem preciso lutar por ele, eu só preciso orar ao Senhor e Ele vai solucionar meu problema. Se há uma enfermidade, eu não preciso ir aos médicos, eu posso orar ao Senhor e Ele cura a minha enfermidade. Esse é o conceito que hoje nós temos presente em nossas igrejas, mas que está sendo apresentado
não é? Nesse mesmo texto. Muitas vezes criamos essa expectativa errada. Repito, de que o nosso Deus é poderosíssimo e, portanto, Ele vai fazer tudo por nós. Esse texto vai chamar a nossa atenção, então, para algumas coisas diferentes. Esse texto vai nos mostrar, inclusive, que alguns pensamentos e algumas atitudes que nós encontramos em Marta, irmã de Lázaro, são como pedras na vida da gente. Pedras que precisam serem tiradas de nós, a fim de que Deus possa agir de maneira mais clara e milagrosa na vida de cada um de nós. Mas que pedras são essas? Que obstáculos são esses na vida da gente? Esse texto vai nos chamar a atenção, pelo menos, para 4 tipos de pedras que estão presentes na minha vida em muitas circunstâncias e na sua vida também em muitos momentos. A primeira dessas pedras é a chamada pedra do imediatismo humano. Vamos ler de novo os versos 3 a 6. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Quando nós temos uma pessoa enferma em nossa família, o nosso grande desejo é que esse problema seja erradicado de imediato. É por isso que nós envidamos todos os esforços possíveis para que aquele problema seja solucionado. Quando Marta e Maria perceberam que a doença de seu irmão era grave e que não havia meios pessoais de poder solucionar, então elas enviam uma mensagem para Jesus dizendo: Senhor, aquele que o Senhor ama está gravemente enfermo. A grande expectativa que elas estabeleceram no seu coração é que Jesus imediatamente fosse ao encontro delas. Mas quando a gente observa aqui no verso de número 6, o texto diz que Jesus ainda se demorou 2 dias para depois chegar a Betânia. Qual a causa de tanta demora? Será que Jesus estava tratando aquele problema gravíssimo na vida daquela família com descaso, com algo de somenos importância? É óbvio que não. Todas as ações de Jesus, elas sempre trazem algumas lições de grande importância para a vida da gente. E quando Jesus se demora e chega, portanto, 4 dias depois à aldeia de Betânia, Jesus está tentando apresentar àquela família e a nós também, pelo menos 2 lições importantes. A primeira delas é que a gente precisa entender uma coisa: nós não podemos ter tudo o que nós queremos, como e quando queremos. Precisamos entender, irmãos, de que nós temos que nos quedar ao tempo de Deus, trabalhar de maneira imediatista no nosso relacionamento com Deus. É um comportamento infantil e inapropriado para aqueles que fazem parte do reino de Deus. Nossa compreensão é que Deus é Senhor de tudo e é Senhor de todas as circunstâncias que envolvem a vida da gente. Sendo assim, tudo está sob o controle dele. E é isso que Jesus está aqui agora ensinando a Maria e a Marta em meio a uma situação tão difícil. Não há descaso, mas há o ensino, repito, de que precisamos nos quedar a esse tempo de Deus. Segundo, a segunda lição, Jesus passa para a gente aqui a necessidade que a gente tem de aprender a confiar de que Deus tem
propósitos para a nossa vida. Se você olhar, por exemplo, o verso de número 4, que nós acabamos de ler, Jesus vai dizer: essa enfermidade não é para a morte. Havia o problema da doença, havia o problema da gravidade da doença, mas Jesus está dizendo: olha, há um propósito no coração do Pai para tudo isso que está acontecendo. Na concepção de Jesus, Lázaro não está doente porque Deus o desprezou. A doença de Lázaro não está acontecendo porque Deus o está punindo por algum tipo de pecado. Aquela enfermidade não estava acontecendo porque Deus havia perdido o controle da situação. Muito pelo contrário, Jesus está declarando enfaticamente aqui que tudo obedecia a um propósito divino. Continua lendo o verso de número 4. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Tudo o que está acontecendo, enfermidade, sofrimento, dificuldade, problema, tudo isso vai cooperar para o bem de Lázaro e daquela família e para a glória de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Eu sei que muitas vezes, quando estamos enfrentando algumas adversidades na vida, nós questionamos tudo isso que está acontecendo. Mas a proposta de Jesus aqui, eu posso dizer aos irmãos, é que a gente precisa sentir, perceber a necessidade que temos de tirar a pedra do imediatismo humano e nos lançar aos braços do Senhor, para que Ele possa encaminhar todas as situações, todas as adversidades que envolvem a nossa vida, obedecendo única e exclusivamente ao glorioso propósito que está em seu coração. É por isso que Jesus diz àqueles homens: tirai a pedra. Bem, a segunda pedra que nós precisamos extrair da vida da gente é a pedra da transferência de culpas. Olha os versos 20 e 21. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que Marta, na verdade, estava dizendo a Jesus é o seguinte: Jesus, por que o Senhor se demorou tanto? Nós enviamos uma mensagem para o Senhor, porque o Senhor permitiu que todas essas coisas desagradáveis acontecessem dentro da nossa família. E a pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos é o seguinte: Marta estava certa em reagir dessa maneira? É claro que não. É óbvio que não. E sabe por quê? Porque o que Marta, na verdade, está fazendo aqui é colocar sobre o colo de Jesus a responsabilidade por tudo de desagradável que aconteceu na sua família. Por que você não estava aqui, Jesus? Por que você não estava aqui quando nós mais precisávamos do Senhor? Meus irmãos, quando a gente olha hoje para a vida da igreja, para a realidade da nossa vida cristã, nós percebemos que nós não somos diferentes de Marta. Essa pedra de transferência de culpas, muitas das vezes tem estado presente na minha vida, na sua vida, na vida da grande maioria dos irmãos. É só a gente parar para pensar o seguinte: quantas vezes nos pegamos culpando a Deus por alguma coisa? Uma doença na família, o desemprego, uma crise familiar, o divórcio, a violência na sociedade, essa pandemia que tem interferido de maneira tão brutal, tão desagradável na vida da gente, a injustiça que há no mundo. E até mesmo quantas não têm sido as vezes em que nos pegamos culpando Deus
pela nossa falta de habilidade para o trabalho dele. Vou te dar um exemplo. Já ouvi várias vezes, dentro da comunidade de fé, pessoas dizendo: eu quero tanto trabalhar na obra, mas Deus, infelizmente, não me deu esse dom. Em outras palavras, o desejo está em mim, mas Deus não me habilitou para isso. Há uma transferência de culpas. E isso é algo extremamente danoso no nosso relacionamento com Deus. E é exatamente por ser tão danoso que Jesus ordenou: tire a pedra. Essa pedra do imediatismo e da transferência de culpas que estava presente na vida de Marta e que tem estado presente na vida de cada um de nós, precisa ser extirpada, arrancada, para que o grande milagre de Deus se processe na vida da gente. A terceira pedra que nós encontramos nesse texto aqui é a pedra da religiosidade deficiente. Está nos versos 23 a 25. Então Jesus olha para Marta e diz: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que seja morto, viverá. É interessante a gente fazer uma comparação entre Marta e Maria. Se a gente acompanhar nos evangelhos o comportamento de Marta, veremos em Marta aquele tipo de crente que quer apenas servir o Senhor. O próprio capítulo 12 de João, versos 1 a 3, Jesus está na casa de Maria e de Marta, e quando a gente observa nessas visitações que Jesus faz, encontramos sempre Marta, preocupada em colocar a melhor comida, preocupada em oferecer o melhor quarto, preocupada em cuidar da roupa de cama, preocupada em servir a Jesus. E ela se assemelha muito ao tipo de crente que encontramos hoje em nossas igrejas, voltado mais para o ativismo. Mas quando nós olhamos para Maria, o que observamos em Maria é alguém que sempre está quedada aos pés de Jesus. Todas as vezes que Jesus está visitando a casa desses três irmãos, encontramos Maria aos pés do Senhor, recebendo palavra do Senhor, orientação do Senhor, aprimorando sua intimidade com o Senhor, aprofundando sua comunhão. O que ela mais desejava na vida era conhecer o caráter do seu Senhor. Era aquele tipo de crente que a gente pode dizer hoje, aquela pessoa que investe profundamente num relacionamento íntimo, mais profundo, mais estreito com o seu Senhor. E é isso que vai fazer a grande diferença. Quando a gente chega agora para o capítulo de número 11, que é esse texto básico aqui, onde a família de Maria e Marta estão passando por uma grande dificuldade. Agora não é apenas a enfermidade, não é apenas a gravidade da enfermidade, mas é a perda do seu irmão. O problema era cada vez maior. Mas a grande diferença está na reação dessas duas irmãs. Quando Jesus chega em Betânia, Marta observa Jesus, ela diz a Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Maria se aproxima de Jesus, ela vai usar as mesmas expressões de Marta. Ela vai fazer isso no verso de número 39. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As duas expressões semelhantes, duas atitudes semelhantes. Acontece que quando Jesus está propondo ressuscitar a Lázaro, aí a gente percebe a grande diferença entre aquele que apenas serve pelo ativismo e aquele que trabalha a sua comunhão, sua intimidade com o Senhor. Marta manifesta descrença relativa
enquanto que Maria simplesmente se queda a tudo que o seu Senhor está determinando. A pedra dessa religiosidade deficiente, meus irmãos, é algo que precisa ser retirado da gente, porque o que nós mais encontramos hoje é exatamente esse viver religioso deficiente de Marta, onde nós achamos que o melhor que podemos fazer para Deus é trabalhando na obra dele, de alguma forma, servindo a ele de alguma maneira. Mas quantas vezes nós perdemos chances preciosas de estabelecermos intimidade, comunhão, conhecermos mais profundamente o nosso Senhor. Assim como Marta, meus irmãos, existem pessoas que acreditam ser possível Deus ressuscitar alguém. Olha a diferença entre aquele que apenas serve para aquele que estabelece intimidade com Deus. Marta, repito, acredita ser possível Deus ressuscitar alguém, mas não agora. Quando Jesus fala em ressuscitação, olha para o verso 24. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer isso. Eu creio que o Senhor tem poder para fazer isso. Mas lá na frente, lá no futuro, não agora. Para crentes assim, tipo Marta, que vive essa realidade religiosa, Jesus é aquele que era ontem e será amanhã, mas não é Jesus hoje. Deus é um Deus que fez na vida dos grandes homens, grandes servos dele do passado. Deus é um Deus que fará maravilhas na vida do seu povo, mas essas pessoas têm dificuldade de acreditar que Deus pode fazer no aqui e no agora. E Marta manifestava esse tipo de religiosidade desnecessária. E isso precisava, sem a menor dúvida, ser completamente corrigido por Jesus. Por quê? Porque esse tipo de religiosidade gera uma fé meramente racional, lógica, mas sem valor prático algum. É o tipo de fé que não é funcional. Por isso que Jesus disse: tirai a pedra. É necessário que a nossa mera religiosidade seja aprofundada para uma vida de comunhão e de intimidade. A quarta e última pedra é a pedra da descrença. Está muito bem descrita aqui nos versos 38 e 39. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, pois é já de 4 dias. Jesus está declarando: tirai a pedra. Para Marta, ressuscitar alguém depois de 4 dias, ressuscitar um corpo já sepultado era algo improvável, por que não dizer impossível na mente de Marta. E ela diz isso muito bem no verso de número 39. Pessoas tipo Marta aqui, meus irmãos, são pessoas que são capazes de crer no poder de Deus, mas seus problemas, dizem elas, são demasiadamente grandes e graves para que alguém possa revertê-los. Quanta gente não está pensando exatamente assim nesse momento? Olha, eu creio em Deus, creio no poder de Deus, no amor de Deus, no cuidado de Deus, na fidelidade de Deus. Eu creio que Deus se importa comigo, mas o meu problema é grande demais. É isso que Marta está dizendo aqui. Era praticamente impossível para Marta apreender a ideia de que para Deus não há impossíveis algum. Era um ledo engano da parte de Marta achar que Jesus não poderia solucionar os problemas
grandes e graves da sua família. Jesus já havia afirmado: é-me dado todo o poder que há nos céus e na terra. Jesus também já havia dito que para Deus nada é impossível. Não há limites para o poder de Deus. E o que Jesus está querendo aqui é que Marta compreenda isso. Que as limitações, elas dizem respeito apenas à nossa realidade como seres humanos, mas não ao nosso Deus. Repito, não há impossíveis para Deus. A orientação de Jesus para Marta aqui, portanto, é a seguinte: Marta, preste atenção numa coisa, não joga a toalha, por favor, continue crendo, continue acreditando. A última palavra não é a sua, Marta. A última palavra não é do seu médico. A última palavra não são os dos seus amigos. A última palavra não é a da sua família. A última palavra é do seu Senhor. Ele detém nas mãos todo o poder que há nos céus e na terra. É por isso que Jesus olha para aquelas pessoas e diz: tirai a pedra. Tira essa pedra da descrença. Começa a acreditar de verdade, a crer de verdade. E quando a gente vai continuar lendo o texto diz o seguinte: que assim que aquela pedra é retirada, Jesus então ora, agradecendo ao Pai, e clama com grande voz: Lázaro, sai para fora. Verso 43 desse mesmo texto. E a Bíblia diz que Lázaro ressurge dentre os mortos. A morte foi definitivamente vencida, porque não há impossíveis para o nosso Deus. É isso que eu quero deixar com você hoje à noite. Não importa o tamanho do problema, da dificuldade, não importam as circunstâncias, não importam as sentenças, não importa absolutamente nada dessas coisas negativas na sua mente, no seu coração. Creia em Deus, deposite sua fé, seu problema, sua apreensão, sua necessidade do Senhor, porque a promessa da palavra de Deus é de que Deus cuidará de mim e de você sempre. Para finalizar, o que a gente aprende então com todas essas questões aqui? Primeiro aprendizado aqui é de que o nosso sofrimento nem sempre é o mal em si mesmo. Aquilo que muitas vezes está acontecendo na vida da gente e que nós não conseguimos entender e que nós não conseguimos nos sentir à vontade diante disso, ele não é o mal em si mesmo. Pode ser apenas um instrumento de Deus para algo maior e melhor para a sua vida. É isso que o texto nos ensina. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que o nosso sofrimento pode ser exatamente uma chave, uma oportunidade, uma chance para nosso Deus agir de maneira tremenda e maravilhosa na vida da gente. E para finalizar, a gente também aprende que nós precisamos nos desfazer de todo e qualquer obstáculo da vida da gente. Pedras são obstáculos que precisam serem depostos e abandonados a fim de que eu e você possamos experimentar os mais extraordinários milagres de Deus para a nossa vida. Amém? Então que eu e você possamos ouvir nessa noite Jesus dizendo: tirai a pedra. E se tirarmos as pedras que geram esse tipo de obstáculo, certamente grandes coisas, tremendas coisas, milagres de Deus sucederão à vida do seu povo. Deus te abençoe. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado.
Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, se ouça a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Que bom, meus irmãos, sabermos que nós servimos a um Jesus que detém nas suas mãos o poder de mudar a vida e a história da gente, de gerar em nós um novo momento. E nós queremos agradecer a Deus por isso. Queremos agradecer a Deus pelo privilégio de servi-lo e de saber que nossa vida e os nossos problemas estão depositados na boa mão do Senhor. Amém? Pai, nós queremos louvar o Teu nome, mas queremos louvar o Teu nome pela grandeza do Teu poder, da Tua bondade e da Tua majestade.
Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor não olha para nós segundo a multidão das nossas limitações e fraquezas, mas o Senhor olha para nós segundo a tua grande misericórdia. Assim como o Senhor agiu na vida da família de Marta, Pai, que apesar das grandes pedras que ainda estavam no coração de Marta, o Senhor, no entanto, foi tremendamente misericordioso e mudou a história daquela família. Nós sabemos que o Senhor continua fazendo isso hoje e vai continuar fazendo para sempre, porque o Senhor é bom. Olha para cada pessoa que nos ouve nesse momento, Pai, que ouviu Tua palavra, ó Deus, que ouviu os cânticos dessa noite. Olha para cada pessoa que está passando por problemas e dificuldades na sua vida pessoal, na sua família, Pai. Envolve cada uma dessas pessoas com o Teu poder e com a Tua graça. Faz-o sentir a Tua presença, Pai. E que nessa noite, exatamente nessa noite, muitas delas possam se render a Jesus Cristo, recebendo como Senhor e Salvador pessoal, e possam viver única e exclusivamente para o louvor da glória do Senhor. É assim que nós oramos, mas oramos agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Sim, meus irmãos, estamos chegando ao final do culto dessa noite. Deus, portanto, continue abençoando e cuidando da sua vida e da vida de todos os seus familiares. Amém? Deus abençoe.